Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. Bem, no vídeo de hoje eu vou te contar sobre o mercantilismo. Quem já acompanha aqui o canal sabe que toda quarta-feira é dia de história com sabor de Damasco, falando sobre um pouquinho, um pedacinho da história do Brasil. E juntando esses pedacinhos, a gente vai tendo um entendimento cada vez melhor do que aconteceu no nosso país, o que ainda vem reverberando, né? Ainda vem acontecendo, apesar de tanto tempo. A gente pode analisar a história, olhar para o passado e entender que o futuro ou o presente pode ser diferente, que alguns erros que foram cometidos não precisam mais ser cometidos. Então essa é a importância de você aprender história com sabor de Damasco, ampliar a sua consciência, ampliar o seu conhecimento e se tornar uma pessoa mais sábia, né, para tomar as suas decisões. Esse ano aí é um ano que a gente está pensando em eleições, então é muito importante a gente conhecer a nossa história e pensar, né, quem a gente vai colocar para nos representar, para que as coisas possam melhorar. E a história ela contribui com tudo isso, porque ela vem te contando, né, vem te mostrando todas as coisas que vieram acontecendo e como é importante a gente ter consciência dessas coisas para buscar fazer diferente, para buscar melhorar. Muitas das vezes a gente acha, né, que somente o governante deve fazer alguma coisa para melhorar, mas nós somos um todo. Então todos devem pensar o que pode ser feito para melhorar, e o que pode ser feito para que a gente tenha aí uma vida mais tranquila, mais efetiva para os nossos filhos, para os nossos netos. Ai, Roberta, mas eu ainda sou pequena, mas um dia você vai ter filho, e seu filho vai ter outro filho, vai te dar um neto, na verdade? Então, por isso, vamos acompanhar essa história de hoje com bastante atenção, porque ela vai mostrar para gente como funciona a economia no Brasil colonial. Como que foi se organizando a Europa a nível de economia. E política e economia andam bem juntinhas. Então vamos lá entender essa história? A forma pela qual, ao modo de alguns séculos, a coroa portuguesa tratou de assegurar os maiores ganhos do empreendimento colonial relaciona-se com as concepções de política econômica vigentes na época, abrangidas pela expressão mercantilismo. Falamos em concepções no plural porque seria equivocado imaginar que houve uma política econômica dos Estados europeus sempre idêntica entre os séculos XV e XVIII. Ela variou muito de país a país, de período a período, mas alguns traços essenciais podem ser definidos. Antes de fazer isso, lembremos que a doutrina mercantilista não era, em si mesma, uma teoria econômica baseada em conceitos, mas num receituário de normas políticas econômicas. Foi a partir da prática e para justificá-la que se chegou à formulação de uma teoria. Tanto a prática quanto a teoria partiam de um princípio de que não há ganho para um Estado sem o prejuízo do outro. Como obter ganho? Atraindo para si a maior quantidade de metais preciosos no estoque mundial e tratando de retê-lo. Isso seria possível graças a uma política de proteção dos produtos do país mediante a uma série de medidas. Reduzir pela tributação elevada ou proibir a entrada de bens manufaturados estrangeiros e facilitar o ingresso de matérias-primas. Inversamente, proibir a saída de matérias-primas produzidas no país e estimular a exportação de manufaturados quando estes concorressem vantajosamente no mercado internacional. Pelo conjunto de medidas, verifica-se que a política mercantilista pressupunha uma ampla intervenção do Estado, seja assumindo diretamente certas atividades econômicas, seja criando condições favoráveis a determinados grupos para alcançar os objetivos visados,
Não se tratava de uma política absurda, como poderia parecer por sua obsessão pelos metais preciosos. Pelo contrário, era coerente com as possibilidades de ação dos Estados nacionais em vias da criação e crescimento, em um período no qual a moeda metálica tinha uma grande importância para consolidar o Estado. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal História com Damasco. Eu acho que a história de hoje sobre o mercantilismo vai dar pano para manga para as histórias que vão vir aí pela frente. Porque, imagina, se para um estado ter lucro era preciso prejuízo do outro estado e a solução disso era acumular cada vez mais metais preciosos do estoque mundial, será que vai ter metal precioso para todos os países da Europa acumularem e ficarem ricos e poderosos e poderem ter sucesso nessa nova política mercantilista? Não sei. É preciso a gente continuar estudando as histórias que vão vir mais para frente. E antes de me despedir, eu quero dizer para você que agora aqui no canal História com Damasco tem uma novidade, uma nova playlist que se chama Teia de Histórias. Nessa playlist você vai encontrar algumas histórias que conversam com essa playlist que você já está assistindo, né, onde se encontra esse vídeo de hoje, História do Brasil. Então, assim, são histórias, né, contadas de formas mais criativas, através de poesia, de arte, de teatro, de bate-papo. Tem muita coisa boa acontecendo por lá. Então, eu te convido a dar uma olhadinha e ver, né, o que você consegue comparar com essa história que está aqui na playlist de História do Brasil e assim aumentar e aprofundar cada vez mais o seu conhecimento. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Você sabe que eu adoro esses comentários. Fico muito feliz e respondo todo mundo com o maior carinho. Então, não esquece. Playlist de Teia de Histórias, curtir, comentar, compartilhar e voltar na próxima quarta-feira, que eu vou estar te esperando com uma história nova sobre o Brasil. Um beijo com sabor de Damasco.